Hoje vamos falar sobre educação e ter uma ideia de como funciona a educação nos Estados Unidos. Nós estamos num momento de muitos questionamentos aqui no Brasil sobre como avançar na área de educação e a gente sempre procura modelos, né, que funcionam de países que estão num nível de desenvolvimento melhor do que o nosso, né? É o caso dos Estados Unidos. E nós estamos recebendo aqui hoje a Márcia Marques, que é psicóloga e também psicóloga escolar, né, Márcia? Escolar, sim. Na escola de New Jersey, né? Sim, eu trabalho no high school com estudantes especiais. Isso é parte também do sistema escolar. E a gente trabalha chama o Child Study Team, que é composto é o time de estudo da criança. Então, se existe algum problema acadêmico ou emocional, a gente identifica depois de várias tentativas no meio regular, que eles chamam, que é o meio geral, onde que o estudante é abordado. Certo, isso significa, no high school, né? Isso, tem o high school na escola elementar também. Começa elementar, desde 4 anos de idade, quando eles entram na escola, que eles chamam o pré-kindergarten. Então, eles começam já começa por ali a identificação. E a nível de estado, começa muito, muito antes, desde o nascimento. Existe dos hospitais, se existe um problema... Serviço médico, né? Serviço médico, se existe algum problema, e é detectado isso e recebem serviços pré-escola também. Sim. Então, as crianças são identificadas. E quando já vão para o sistema acadêmico, para o sistema escolar, já sai do estado para a escola. Então a escola começa a tomar conta dessas crianças. Então você tem uma ficha do aluno, uma ficha acadêmica da criança desde que jardim da infância. Se existe algum problema, por exemplo, o problema físico, o problema emocional, ou se uma criança nasce com a paralisia cerebral, ou se existe algum outro, não só isso, mas qualquer tipo de dificuldade que a criança nasça e as coisas que elas apresentam. Então, eles já recebem pessoas especializadas como fonoaudiólogo, o professor, tem um professor especializado que vai trabalhando com o desenvolvimento inicial da criança, nas casas das pessoas, até ela chegar à idade escolar, que seria... Eles começam 3 anos a identificar. E quando chega aos 4, já entra na pré-escola. Certo. Isso desde no serviço público? Sim. No serviço público? Sim. Esses serviços são todos públicos e todos gratuitos. E isso é tirado das taxas das pessoas. Cada cidade paga as suas taxas. Então, cada escola pertence à cidade que recebe o subsídio federal também. E o currículo da escola, ele como é que se fala? É a nível nacional. Então, eles decidem o currículo, decidem as leis a nível federal. E as escolas implementam e são autônomas. E o pagamento feito aos trabalhadores da escola são a nível de cidade. Cada cidade paga o seu professor, sim, o seu corpo docente. É correspondente ao município aqui, né? Sim. O City Hall, né? Cada cidade tem uma prefeitura e a prefeitura tem coleta. Cada cidade coleta as suas taxas. Sim. São impostos, né? Impostos, isso. Então, são serviços que têm uma parcela federal, né, como você falou? E de acordo, porque eles também... Também municipal. E o governo federal preza muito o censo. Então, tem uma controvérsia muito grande ultimamente, porque
O presidente dos Estados Unidos agora quer fazer um novo censo, então fala das pessoas, dos imigrantes. Então, existe uma controvérsia muito grande agora. Mas eles consideram todos os dados para ver a quantidade de pessoas que estão recebendo serviços e quanto que eles vão precisar para calcular o orçamento, né? Você sabe qual mais ou menos a percentagem de crianças que estão no serviço na escola pública e na escola privada? Não, eu não tenho porcentagem, não. Mas será que é mais da metade? Não, o melhor serviço oferecido é pública, porque todos os profissionais são qualificados, são selecionados de acordo com as suas competências acadêmicas, currículos, e quem não tiver o certificado, quem não tiver qualificação, não pode, por lei, não pode ensinar. E nas escolas particulares não existe essa necessidade. Claro que eles têm que ter um diploma, mas não é de acordo com as credenciais que você necessita. Sim. Tem um órgão americano, tipo um Ministério da Educação aqui, que regula isso e que faz um tipo de acompanhamento, sim, né? Sim. Existe a nível de cidade, as escolas, cada cidade tem várias escolas, elementares e high school. E já tem a administração, que chama o Board of Education, que está responsável por toda a parte administrativa. E dali tem o superintendente, ele é a pessoa mais alta na cidade. Sim. E dali ele toma conta de todos os diretores, administradores, supervisores, professores, a área de secretariado e até os profissionais de limpeza. E eles seguem normas rigorosas. Todas as escolas é importantíssimo ter todo o padrão. E as escolas não podem, por exemplo, uma coisa mínima, um fio desencapado, não pode ter, tem que ter toda a segurança. Sim. Então, as escolas são todas nesse nível. Então, não existe uma coisa mais ou menos. E você é formada aqui, né? Sim. Quer dizer, inicialmente, você foi educada no Brasil, né? Sim, eu fiz psicologia aqui no Brasil, terminei na UFES. E eu fui para os Estados Unidos e fiz 2 mestrados. Eu fiz um mestrado em aconselhamento e depois eu fui fazer um mestrado em psicologia escolar. Certo. Agora, com a memória que você tem da escola pública, da escola aqui no Brasil, por exemplo, como que você poderia estabelecer uma relação entre o que a gente tem aqui e o que é oferecido nas escolas americanas? Depende, eu acho, o nível que você está aqui. As escolas particulares aqui, eu vejo que tem uma competência muito grande. Eu vim de escola particular e eu não tive nenhum problema quando eu fui, na época... De adaptação? Não, eles aceitaram todas as minhas credenciais, e eu fui admitida no programa da universidade. E é claro que você tem que traduzir tudo, que você tem que adequar aos padrões americanos. Hoje em dia está muito mais forte essa coisa, eles querem muito mais específico. Então você tem que, mas o currículo é compatível. É compatível, né? Você não sente assim uma defasagem, como se diz, de conteúdo com relação ao estudante brasileiro que vai para fora? Não, eu não vejo conteúdo, não. Eu vejo o estudante brasileiro se adequando bem às normas. É claro que tem que seguir uma organização, porque eles são muito estruturados. Então, a princípio, eu acho que a dificuldade mais é de entender a estrutura. Depois, se você tem uma formação acadêmica sólida no Brasil, existe você tem competência para seguir adiante. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já na nossa entrevista. Fique conosco. Bem, voltamos à nossa entrevista com a psicóloga educacional lá de New Jersey, Márcia Marques, que é brasileira e está há quantos anos lá? Já estou
há quase 30 anos. Em fevereiro faz 30 anos que eu estou nos Estados Unidos, efetivamente. Sim, bastante tempo. Quer dizer, mais tempo você passou lá do que aqui. Do que aqui, né? É. Mas leva essa... a minha cultura brasileira, porque eu fui criada aqui. Sim. Então, eu tenho as minhas raízes e eu tenho sotaque também, porque eu fui criada, a minha primeira língua é português, mas... As pessoas percebem normalmente? Percebem, né? Sim. É uma coisa que o sotaque a gente só perde até uma certa idade, né? 8 a 10 anos, eu acredito. Sim, quando a criança vai logo cedo. Ajusta as duas línguas, mas não é um empecilho para comunicar-se. Sim, aquela região de New Jersey, muito próxima a Nova York, também tem muitos estrangeiros, né? Muitos. E como é isso do idioma dentro da escola? Na verdade, eu falo duas línguas na escola, inglês e espanhol. Porque a população na minha escola, por exemplo, eu tenho muitos hispanos. De todos os países, desde Cuba até a República Dominicana, tem gente da Guatemala, tem gente de todos esses países centrais mexicanos, tem gente um pouco menos, tem da Colômbia, Venezuela, mas... Isso chega a ser 50% dos estudantes? Eu diria mais até. Mas também tem uma mistura com pessoas do Oriente Médio, dos muçulmanos, já está crescendo muito. Com relação a essas migrações que estão acontecendo, né? Essa é uma grande discussão que existe dentro dos Estados Unidos hoje, né? Como é que ficam os processos migratórios. E os Estados Unidos sempre foi um ponto de migrações, né? Sim, e aí a política tem mudado e a gente tem que seguir a política, que é o governo federal e os estados têm certa independência, mas a diretiva e os fundos maiores são do governo federal. A gente falou na escola pública, né? E é uma coisa que se discute muito aqui no Brasil. E até relacionado ao modelo de governo que se pensa ser o mais ideal. Então, quando fala muito escola pública, as pessoas falam assim, não, mas no sistema capitalista não é assim. A escola pública no Brasil já teve uma excelente qualidade, eu diria que existe ainda muita qualidade nas escolas técnicas, algumas escolas municipais, algumas escolas estaduais, inclusive aqui no Espírito Santo começou a Escola Viva, que é uma escola de tempo integral, né? E há uma escola privada que se desenvolveu muito nos últimos, diria, nesse período justamente que você foi para lá, nos últimos 30 anos, né? Se desenvolveu ainda mais. E aí existe essa discussão. Nós temos que ter ensino público ofertado para todas as pessoas, né? A gente vê países também como o Japão e a Coreia, até o high school eles oferecem gratuitamente para todos. Mas né? eu penso que essa obrigatoriedade do estudo faz uma diferença muito grande. Para você ter um ensino obrigatório, você tem que oferecer gratuitamente, porque nem todo mundo pode pagar. E lá é a mesma coisa. Então, os serviços são feitos de forma igual. Não existe diferença para nem A nem B. Sim. Então, o serviço é oferecido gratuito. Então, há uma obrigatoriedade de vir à escola. Sim. E isso torna um povo mais culto. Então, o analfabetismo, você não vê analfabetismo, que as crianças têm oportunidades de aprender. E como você vê assim a evolução disso que aconteceu, né, no passado, né? Quer dizer, essa diferença entre a proposta capitalista, que é o modelo americano, né, e as escolas serem públicas. Olha, existe se você estudar a história americana, quando eles foram colonizados pelos ingleses que vieram da Europa, a gente aprende que
eles foram se localizando em vilas. Então, Sim. para eles conseguirem se gerir, cada vila tinha uma igreja, uma prefeitura, uma escola, e cada um era responsável por essas pessoas que moravam ali em volta. Então, cada vila, então esse sistema da escola americana partiu daí. Não é uma coisa basicamente capitalista, nessa maneira, mas se formou dessa maneira. Então, Mas num país capitalista. num país capitalista, certo? Exato. E então então essa estrutura organizacional ajuda que cada escola tenha o seu serviço. E, por exemplo, um estudante da cidade que vive em North Bergen, onde eu trabalho, não pode estudar na cidade de Union City. Eles têm que Sim. estudar na cidade de North Bergen. Se eles quiserem, Há por um uma acaso... fidelidade disso, né? Não é fidelidade, é Sim. taxa, porque cada aluno custa um montante para Poder público. o poder público. E ele é contado. Se ele não estiver lá, alguém tem que pagar mais na outra cidade. Então, se eles controlam por endereço. Isso é um rateio, né? Então, ele é muito bem controlado pelo endereço. A pessoa Sim. tem que ter um endereço e onde está coletando o imposto. Então, essas pessoas só podem ir para aí. E se eu decidir, por exemplo, tirar o meu filho para botar numa outra cidade, numa escola pública, eu tenho que tirar do meu bolso e pagar. E mais de $10.000 cada criança, por ano. Isso transformado em valores atuais, R$40.000. Seria por ano, por cada... mais do que uma escola privada aqui. Sim, então... O valor mais ou menos de uma escola privada. Então, há uma fidelidade. Mas o profissional é muito competente e muito bem pago. Eu acho interessante também essa educação do próprio cidadão, ele saber que o dinheiro público vem de algum lugar. Então, se você tem uma taxa que está relacionada com aquilo que você está utilizando, né? Claro. Se você não utiliza, se você não tem filhos, você não paga determinadas taxas? Paga. Continua pagando. É parte da cidade, para manter a cidade, você tem que pagar, de acordo com a área que você mora, você tem que pagar um montante. Sim. De acordo com a casa que você tem uma porcentagem. E a carga horária de estudo, normalmente na escola dessa? Geralmente... Quantas horas por dia? Quantas horas? São 6 horas por dia. 6 horas, né? De então, 8h30 às 3, 8h30 às 3h30. Eu trabalho às 8h30 às 3h30. Os alunos entram às 8h20, tem 2 horários no high school. Quem começa às 7h40, termina às 2h20. E quem começa um pouco mais tarde, termina às 3h07. E o profissional... É semi-integral, né? Quase que semi-integral. E eles... Tem alimentação? Sim. Oferecido pela escola? A alimentação depende do imposto de renda de cada dos pais. Sim. Se eles ganham até uma quantidade, tem que se pagar pelo almoço. Então esse pagamento é fora da cobertura feita pelo Estado, né? Sim. Sim, mas se existe um nível de renda, né? Um nível de renda baixa, eles recebem tudo de graça. E é o quê? É um almoço balanceado que é oferecido? É almoço? Sim. Não é almoço como aqui, é mais Sim. como no sistema americano. Fast food. Hambúrguer, batata frita, Sim. existe... é o tipo de alimentação que se tem lá. Né? Com leite, com peanut butter, como é que chama, de manteiga de amendoim. Sim. E assim, mas eles oferecem também café da manhã. Então entra, já toma café da manhã e depois o almoço. E depois tem o almoço. Bem interessante. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista com a Márcia Marques falando sobre o ensino nos Estados Unidos. Fique conosco. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com a psicóloga educacional Márcia Marques, que mora nos Estados Unidos e trabalha lá há quase 30 anos, né, Márcia? Sim. Márcia, você colocou um aspecto geral da escola americana,
desde o ensino fundamental até o ensino no high school, né? E uma das coisas que a gente gostaria de saber também é o número de estudantes que tem por sala de aula e como que é trabalhada essa questão, que aqui no Brasil se tem uma importância muito grande, que é a questão do bullying. Sim, as salas de aulas, geralmente, no ensino regular, que a gente divide entre ensino regular e ensino especial, e todos seguem o mesmo currículo, mas o ensino especial de uma forma mais espaçada e de acordo com as necessidades do estudante, a capacitação do estudante. O ensino especial que você diz aí, são salas especiais? Existe um número menor de alunos nessas salas. Ah, sim. Que tem alunos que necessitam de mais atenção. E os alunos que são medianos, eles recebem o ensino de uma forma mais rápida. Porque eles têm que já usar, todos eles usam computadores dentro da sala de aula. Já se usa? Já. E não existe problema também dos seus telefones, todos têm seu próprio telefone. Mas é permitido o uso do telefone durante a sala durante as não, aulas? Eles não têm permissão de usar o telefone para se comunicar com outros, mas pode usar o telefone para fazer pesquisa. Sim, no Google, no isso. Mas eles recebem um laptop que é o Google Chrome. Sim. Na minha escola é o Google Chrome, eles fazem pesquisas, os trabalhos, quando eles vão para casa, eles têm que submeter os trabalhos pelo computador, tem o Google Classroom. Eles submetem aos professores pelo computador? Os deveres de casa, tudo. E eles fazem, já submetem tudo, então, e até os report cards, os boletins, são pelo computador. Então, estão economizando também em papel. Então, existe um meio... Os alunos têm caderno? Tem. Tem? Tem. Mesmo com toda essa tecnologia? Sim. E o Blackboard, o quadro negro? Usam muito. É um sistema assim, rápido, é tudo conectado. Então, e fica mais fácil também para a gente controlar. Porque a gente tem que ter a informação, o data, que eles falam. Então... Sim. Os resultados, então é uma forma mais rápida. E tem os testes do Estado, não só do Estado, a maior parte dos estados aderiram a fazer os testes para saber as qualificações e o progresso de cada estudante no ano. Eles chama PARCC. E eles têm que fazer, são vários dias de teste e eles, as capacitações da língua inglesa, né, americana, matemática, no high school tem álgebra, tem a geometria, tem álgebra 2, e agora eles estão, e tem uma vez, até no 11º grau, eles têm que fazer prova de biologia. Até uma história assim de que o americano ele não conhece muito geografia, né? Não é verdade, não. Ele às vezes não sabe onde fica o Brasil, ou não tem uma dimensão dos países da América Latina. Não, isso não é verdade, né? Capacitação, eles têm uma formação acadêmica rigorosa, tanto da parte de história como geografia, mas não existe, por exemplo, no high school, começa com história da geografia ambiental, depois a geografia terrena e a geografia física. Fala um pouquinho sobre essa parte ambiental do americano hoje, como que, não só na formação acadêmica, né, mas também no dia a dia. Como você tem algum tipo de educação ambiental específico? Se fala muito sobre a necessidade de conservar o planeta. Existem clubes no high school, tem clubes que chamam Environmental Club, que eles cuidam, eles plantam as crianças, os adolescentes vão na comunidade para limpar a comunidade. Isso não quer dizer que todo mundo faz, entende?
mas existe uma consciência. Sim. E essa coisa de jogar lixo no chão, as pessoas guardam lixo no carro, não é perfeito, como no Japão. Sim, Mas Japão é extremamente perfeito, né? É verdade. Mas nos Estados Unidos existe uma consciência. Sim, e nas escolas o lixo é separado? Existe o lixo, que é mais papel na escola, é mais papel. Sim. Então é reciclado. E esses clubes também vão coletando nas salas de aula os papéis. Existe um sistema que ajuda a conscientizar mais. Na sua avaliação, quais os pontos fracos que nós temos aqui no Brasil, no ensino brasileiro? É muito difícil para mim falar, que eu já tenho depois tempo de muito de tempo, 30 né? Mas, tenho... assim, de uma forma geral, assim, o que você atentaria, eu diria, né? Nem te colocando essa responsabilidade de apontar os pontos fracos, mas o que se poderia melhorar? Valorização do profissional educacional. Não só como academicamente, mas como sejam melhores, bem pagos. Porque isso é fundamental para que o ensino seja... E que todos os sistemas funcionem em conjunto. A polícia, as cortes, porque isso tudo é um conjunto. A gente não trabalha sozinho, entende? Porque às vezes as situações ficam insustentáveis e existe a necessidade de outros órgãos entrarem e participarem. Desde, como eu falei no princípio, começa desde que a criança nasce no hospital, até a criança formar e progredir. Sim. Então existe, mesmo depois que eles formam no high school, a gente tem um serviço, a gente tem que telefonar um ano depois para saber o que essas crianças estão fazendo. Há um acompanhamento. Há um acompanhamento, e a gente tem que conversar, foi para a universidade, não foi, está trabalhando? Qual é, para a gente ter uma ideia do que aconteceu com essa criança depois que eles deixaram o sistema, não é como se foram esquecidos, entende? Sim. E existe uma estatística, então isso é controlado pelo governo estadual, porque isso eles também querem uma estatística para o governo federal. Essa é uma diferença, eu acho que muito grande, que aqui há muita mudança de escola, não se tem um acompanhamento maior, né? E a participação dos pais? É muito importante a participação dos pais, porque eles que melhor conhecem a criança. A gente conhece no dia a dia, mas eles sabem exatamente as coisas. Então, a gente tem sempre reuniões com os pais, à medida do possível, quando eles podem vir. Por exemplo, no serviço especial é fundamental, nós não fazemos nada sem a permissão dos pais. Sim. E qualquer aluno lá não se pode fazer nada sem a permissão escrita dos pais. E a disciplina? É rigorosa. É cobrado do aluno determinados comportamentos em sala de aula? O respeito, não existe, tolerância zero para desrespeito e para qualquer ameaça, para qualquer tipo de... e qualquer coisa que pode ser na brincadeira. Sim. É tolerância zero. E a polícia está na escola, a polícia tem sempre 2 oficiais da polícia dentro da escola. Qualquer coisa, os diretores chamam, a gente tenta resolver tudo em equipe para ver qual é a qualificação. Mas se, por exemplo, um aluno leva até um revólver de brinquedo para a escola, é um problema muito sério, seríssimo. Aí ele tem um tipo de penalidade? A polícia leva. A polícia leva. A polícia e faz uma advertência? Família. Na advertência, não. Eles vão ter que ir para a corte, vai ser julgado... sim. Sim, porque a tolerância é zero. Sim, não tem esse coitadismo que a gente tem aqui, né? Não. Coitadinho, levou a arma sem querer. Não existe isso. Porque hoje em dia, depois dessa época do terrorismo, não existe mais isso. E nem pode se desenhar também tão pouco. Começou a desenhar, começou a mostrar comportamentos irregulares, não existe essa coisa, coitadinho, não existe. Ele tem que ser mandado para o psiquiatra tem que avaliar se esse aluno pode voltar para o meio regular. Se não puder, a educação continua obrigatória. Eles vão ser mandados para, chama home instruction, que é a educação na casa, onde um professor vai à casa para instruir esse aluno. Ou então escolas fora do distrito, que são escolas especiais,
para estudantes com problemas emocionais ou problemas físicos, dependendo do tipo de situação que o aluno tenha. Então não tem essa tolerância, assim, ameaças assim que os professores aqui recebem? Não existe. Os professores são muito respeitados. Os professores são respeitados e a gente não é chamado pelo primeiro nome. Nós todos somos chamados pelo sobrenome, em uma situação de muito respeito de Mrs. and Mr., e tem que ser dessa maneira. Isso é um traço cultural importante que poderia ser também, aos poucos, ser introduzido aqui na educação brasileira. Eu acho que nós tínhamos isso no passado, né? Até nas escolas públicas anteriores. E o respeito cívico é muito grande também, porque todos os dias dentro da escola se é cantado o hino nacional e o hino à bandeira. Então, tem o Pledge Allegiance, que é falado a devoção à bandeira dos Estados Unidos. Há uma consciência coletiva, de patriotismo. Todo mundo tem que levantar, todo mundo tem que mostrar sinal de respeito. Não é quem quer. E é obrigatório. Mesmo se estiverem andando no corredor, na hora do Pledge Allegiance, que é a homenagem à bandeira, e o hino nacional, tem que parar e tem que esperar. Isso estão todas as escolas. Ok, Márcia, eu queria agradecer a sua presença aqui, né? E falar um pouquinho para o nosso telespectador, para aqui, Vitória, né? Lógico, vai para o Brasil inteiro, para o mundo todo, porque hoje nós estamos conectados, né? Considerações finais, você tem alguma coisa a colocar? Não, é uma satisfação estar aqui, poder contribuir de alguma forma com a minha experiência. E eu acho que vale a pena mudar. Se o Brasil puder se organizar de uma forma estruturada, eu acho que tem condição. É um país rico, um país lindo, é um país maravilhoso que eu amo. E gostaria de ver isso aqui progredindo e indo para frente, porque existe tudo aqui.